Senhor, Deus colocou no meu coração, não apenas hoje, mas neste mês, nas oportunidades que Ele conceder, falar sobre o tema esperança. Você já precisou ter esperança? Você está na expectativa de uma esperança? Lembram-se o que diz em Provérbios? A esperança que se adia faz doer o coração. Quando há uma esperança, você espera algo e é demorado, há essa tendência de adoecer o coração. Mas nós precisamos de sempre focar nesta esperança. Pela manhã, na escola dominical, foi falado a respeito da glória, que nós devemos manifestar a glória de Cristo, e foi falado também a respeito da glória. E que glória é essa? É impossível falar da glória do Senhor sem falar da sua vinda gloriosa. E isso traz esperança, não é? Quando nós estamos focando nos problemas, nas dificuldades, fica muito difícil. E aí a esperança se vai. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versos de número 1 a 9. E quero convidar você que pode fazer isto, colocar-se de pé para acompanhar a leitura desta passagem. Você no seu lar, você acompanhando, também pode abrir a sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versos de número 1 a 9. E hoje, de maneira especial, falaremos sobre esperança na graça que restaura. Esperança na graça que restaura. Diz a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e dependemos do Teu Espírito. Carecemos, ó Pai, deste entendimento que somente o Senhor pode nos dar para compreender a Tua Palavra, pois queremos aplicá-la em nossas vidas da maneira que Tu queres. Então fale aos nossos corações. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esperança na graça que restaura. Todos nós precisamos de esperança. Todos nós já vivemos um momento em que nós precisamos muito. E podemos ter certeza que enquanto Cristo não voltar, enfrentaremos adversidades, situações difíceis, que de fato vai nos apontar a necessidade de uma viva esperança. Por isso esse tema, esperança na graça que restaura. E para você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, e já provaste desta graça restauradora, isso é algo relevante, porque você sabe bem a experiência que você viveu no passado, em uma ocasião na tua vida, crendo em Jesus como seu Salvador, e como esta graça salvadora, ela foi de fato restauradora em sua vida. E assim deve ser na nossa vida, à medida que nós caminhamos. De alguma maneira nós falamos pela manhã um pouco a respeito de Paulo e sua experiência, e a respeito também dessa graça restauradora.
Primeira coisa que nós devemos destacar aqui nesta passagem lida, olhando para a vida do apóstolo Paulo, é que ele destaca que ele enfrentou uma fraqueza. E aí eu devo afirmar que todos nós temos fraquezas, todos nós enfrentamos fraquezas. Agora é verdade que a fraqueza para uma pessoa não é necessariamente uma fraqueza para outra pessoa. Mas todos nós enfrentamos lutas. E quando falamos por fraqueza, não necessariamente um pecado, mas talvez uma enfermidade. Nós olhamos aqui uma passagem bíblica falando a respeito do apóstolo Paulo, e ele diz que ele tinha aqui um espinho na carne. E os anos se passaram, e passam-se os anos, e todos tentam aí descobrir que seria essa tal fraqueza do apóstolo Paulo. E muitos apontam para uma possível enfermidade na vista, mediante um encontro com o Senhor Jesus, onde foi o ponto da conversão dele. Talvez associando isso a algumas passagens onde o apóstolo Paulo diz: vede, com grandes letras vos escrevi. Talvez, mas também não podemos fechar esse tipo de pensamento, e talvez necessariamente não seja isso. Porque nós olhamos para esta passagem bíblica e ele chega ao ponto de trazer esta afirmativa no versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mensageiro faz o quê? Traz mensagem. Agora, uma mensagem pode ser boa, pode ser ruim, não é? E falando que todos nós temos fraqueza, é como eu dizia, talvez você luta tanto tempo com enfermidade. Há pessoas assim. Eu lembro em 2006, quando estava no curso do Instituto de Liderança da PEC, havia o pastor Samuel, vive na região de Amazonas. E um dia, e depois de longos dias lá, eram 3 meses de estudo, ele começou a sentir o peso da enfermidade. E chegou uma hora que ele demonstrou o cansaço, a exaustão, quando a esposa veio para dar a ele as medicações. E ele começou a dizer: é tanta medicação, por que tudo isso? Não é? Mas é a nossa vida, enfermidades vêm. Agora, quando nós temos a esperança gloriosa, sabemos que um dia tudo isso vai passar, amém? Dor da irmã Consolação e Família, ainda ela é pautada em cima de uma esperança gloriosa de saber que ele descansou no Senhor, amém? Então, quando nós temos Jesus, quando nós temos esta graça verdadeira, esta graça que restaura, isso faz uma enorme diferença. Então, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é necessário que você adquira a salvação através desta graça restauradora em Cristo Jesus. E se você já tem esta esperança viva e já é participante desta graça que restaura, saiba que ainda esta graça pode restaurar a sua vida em qualquer ponto. Qual é o problema? Qual é a fraqueza que você está enfrentando? São os vícios, são as paixões, são as tentações. Há pessoas que estão em busca das drogas lícitas, outros das drogas ilícitas, envolvimento com pornografia e com tantas outras coisas. Coisas que estão dominando o coração humano. Fraquezas. Como vencer essas fraquezas? Somente pelo poder de Cristo Jesus, amém? Vá até Ele. Se você ainda não foi até Jesus, saiba que a viva esperança está em Cristo Jesus. Mas há muitos que não vão até Ele, sabe por quê? Não compreenderam que graça significa, de fato, que não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Há pessoas que dizem assim: eu vou deixar tudo isso que está dominando o meu coração para buscar o Senhor. Mas não é assim. Graça é favor imerecido. Graça significa que não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. E olha, e não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Por que é importante essa segunda parte dessa frase? É importante porque há pessoas que já encontraram a salvação em Cristo Jesus, estão lutando com as suas fraquezas e já não se sentem perdoados,
já não se sentem amados, falharam em algum ponto e agora estão dizendo: o Senhor não me ama mais. Mas na verdade o Senhor, Ele tem um amor incondicional, amém? Então o nosso Deus, Ele não diz: eu amo você porque você faz isso. O nosso Deus não diz: eu amo você uma vez que você está trilhando esse caminho. O nosso Deus, Ele não diz: olha, eu amarei você se você fizer isso e aquilo outro, porque o amor do Senhor é incondicional, amém? Lembra-se o que diz lá em Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei. Mas não para por aí, Ele diz: por isso com benignidade te atraí. É Ele que vem em busca de nós. Não é o que diz em João: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Está em luta com as suas fraquezas? Em primeiro lugar, se você não tem Jesus como seu Salvador, saiba que esta graça aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para te dar uma nova vida, e vida em abundância. Reconheça que você é um pecador, reconheça que você está andando longe, muito longe da vontade do Senhor para a sua vida. Reconheça que as coisas que você está praticando te conduzem para mais longe, e se você morrer assim, te conduzirá para toda uma eternidade longe do Senhor. Agora, se você já tem a Jesus e você está enfrentando fraquezas que estão te conduzindo a uma perda de comunhão com o Senhor, também reconheça que a graça do Senhor é suficiente também, amém? Como eu dizia pela manhã, a graça salvadora do Senhor Jesus é suficiente para dar uma nova vida, mas não para por aí. Ela é suficiente para todos os pecados que você irá cometer, sabe? Porque nós somos pecadores, mas a graça do Senhor é suficiente. Mas a diferença é que quando nós estamos em Cristo, nós não temos mais prazer no pecado. Nós buscamos o Senhor, nós buscamos nos aproximar do Senhor para que o nome dEle seja exaltado através das nossas vidas. E Paulo, ele trata aqui nesse ponto a respeito das fraquezas. É interessante que Paulo, ele trata um pouco daquilo que aconteceu. Pela manhã, nós pontuamos algumas situações na vida de Paulo, como ele poderia gloriar-se em si mesmo. Mas aquele homem, em Gálatas, aos Gálatas ele diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus. E nós vimos pela manhã que ele não estava olhando para o objeto de madeira, mas para a mensagem que a cruz trazia. E nós precisamos olhar da mesma maneira. Mas era um homem que tinha uma linhagem, uma família, era um homem culto, era um homem sábio, mas ele queria gloriar-se somente na cruz do Senhor Jesus. E o que dizer dessa passagem? Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele diz que viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Olha que tentação, hein? Você conseguiria deixar de compartilhar? Olha, mas há tantas pessoas que não foram ao terceiro céu e dizem que foram, né? E estão por aí espalhando tantas balelas, né? Eu já falei aqui, ouvi uma vez um pastor dizendo que uma mulher sonhou e viu um monte de cabelo e falou assim: eu fui ao céu e o Senhor falou que a mulher não pode mais cortar cabelo. E eu tenho para mim, eu acho que aquela mulher comeu uma feijoada, né, e teve uns pesadelos, né, teve um sono profundo. Mas Deus não diz essas coisas. Nós observamos aqui que Paulo, mediante a tudo isso, ele passa por uma experiência que ele não podia compreender. E aí, diante dessa experiência e dessa vivência, ele recebe aqui aquilo que é nominado aqui como um espinho na carne. Diz aqui o versículo de número 7 novamente: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então ele encarou um problema, uma dificuldade, uma luta. E o que você faz diante da sua luta, da sua dificuldade, da sua fraqueza, dos problemas que você está enfrentando?
Nós podemos aprender aqui com essa experiência do apóstolo Paulo, que algumas vezes vamos enfrentar algumas experiências difíceis, e a única coisa que nós vamos poder fazer é descansar na graça do Senhor. Existem ensinamentos por aí de determinar, de não aceitar, não é? Mas Paulo não ensina isso. Paulo, ele compartilha a experiência que ele vivenciou. E uma coisa que nós devemos aprender é exatamente essa: o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Já parou para pensar nisto? Existem fraquezas que nós enfrentamos, mas é exatamente ali que o poder do Senhor vai poder nos aperfeiçoar. Desde que voltemos os nossos olhos para o Senhor, desde que voltemos os nossos ouvidos para o Senhor, desde que no momento dessa fraqueza, dessa dificuldade, dessa necessidade de uma viva esperança, busquemos ao Senhor com confiança. Mas há alguns que desistem, alguns que voltam as costas para o Senhor e não se voltam para Ele. Mas o que nós aprendemos aqui com Paulo é que ele ora a respeito deste espinho. Olha o versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. É sugestivo esse número 3, não é? Quando nós pensamos em Jesus, orando no Getsemane, 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto, seja feita a sua vontade. Diante das nossas fraquezas, nós precisamos compreender isso também, de orar da maneira que Jesus orou, dizendo: seja feita a sua vontade. E talvez a sua fraqueza, a dificuldade que você está enfrentando, ela está se tornando tão difícil, porque Ele quer te ensinar isso, a você a dizer: seja feita a sua vontade. Lembra a agonia de Jesus? Ele dizia isto, mas quando ele percebe que a resposta chega e que era o momento de ele enfrentar a cruz, o que ele faz? Ele se levanta e diz: é chegado o que me trai. Talvez algo nos ensine também essa posição de Jesus, porque nós temos dificuldades, oramos, lutas, problemas e queremos a esperança, mas exatamente no momento que nós descansarmos na graça restauradora é que nós vamos ter paz e alívio. Mas enquanto nós não enxergamos isso, nós queremos o quê? A libertação daquela dor, daquela dificuldade, daquele problema, o escape daquele espinho, como Paulo orou 3 vezes, mas quando ele ouve: a minha graça te basta, o que ele faz? Ele entende, chega, não é mais tempo de clamar por isso. E aí o que ele diz? Ele aprende a conviver com aquela experiência. Versículo 9 ele diz: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, meus irmãos, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mais uma vez trago aqui essa afirmativa a respeito dessa graça. Essa graça que é um dom gratuito de Deus, que sim resulta na cura interior. Lembra antes da sua conversão? Preso ao pecado, ao problema, angústia, medo da morte. Entrou a salvação, perdão dos seus pecados. O que aconteceu? É uma cura interior. Quantas pessoas enfrentando problemas na sua vida por não ter Jesus? Crises, relacionamentos, problemas variados, mas quando recebem a Jesus, encontram a verdadeira paz. Você se lembra do dia em que você se converteu? Com certeza foi o dia da paz transbordante na tua vida. E se você não está vivendo esta paz, provavelmente é porque você precisa voltar o seu caminho para o Senhor Jesus, porque é esta graça que pode curar o seu pecado hoje também. É esta graça superabundante que vem do Senhor Jesus. E é nesse ponto que nós precisamos entender que muitas vezes nós, como seres humanos, estamos vivendo dentro de alguma prisão que está dominando a nossa mente, o nosso pensamento.
E nós precisamos entender que assim como Jesus nos deu uma nova vida, como nós também lemos pela manhã, Ele pode nos dar todas as coisas. Então é nesse momento, é nesse ponto de oração, aonde você está orando, Pai, se possível passe esse cálice. É quando você está orando, Senhor, afaste esse espinho de mim. Talvez é um momento em que Deus quer te ensinar exatamente isso, descansar na graça de Cristo, descansar no Senhor. É um momento onde você precisa talvez reconhecer os seus erros. Você precisa dizer ao Senhor que você está errado, que você estava agindo errado. E talvez isso vai envolver também você dizer essas palavras a uma outra pessoa, dizer para outra pessoa que você também cometeu o pecado. É uma hora que você tem que dizer, sinto muito. Talvez é um momento onde você vai ter que dizer a alguém, eu lhe perdoo. Ou você vai ter que dizer, me perdoe. É tão interessante que quando nós ajustamos a nossa vida com Deus, nós ajustamos o nosso relacionamento também com o nosso próximo. E eu devo dizer que há muitas pessoas vivendo sem esperança, porque eles estão tratando desse ponto tão relevante. E tudo pode ser transformado exatamente pelo quê? Volto a dizer, pela graça de Cristo, amém? É maravilhoso olharmos para a verdade da palavra de Deus e entendermos que realmente esta graça salvadora, ela cura o seu passado, sabia disso? Ela pode curar o seu passado. Ela vai eliminar as mágoas, a rejeição, à medida que você permite que Deus trabalhe no seu coração. Mas quando eu não permito que Deus trabalhe no meu coração, na minha mente, a mágoa vai aumentando. Eu vou me tornando uma pessoa realmente sem vida, sem esperança, sem alegria de viver. Quando eu permito que a graça restauradora trabalhe dentro do meu coração, eu paro de concentrar em mim mesmo, de focar nos meus problemas. Porque se eu foco nos meus problemas, os meus problemas vão aumentar dia após dia. Mas a graça restauradora me faz olhar para o Senhor Jesus, amém? E aí Ele vai trabalhar no meu coração, na minha mente, e de fato eu vou viver esta verdadeira vida em abundância. Sim, aquele que não tem Jesus precisa viver esta vida em abundância. Mas há muitas pessoas que nasceram de novo e precisam voltar para Jesus, que é a fonte de água viva, amém? Para que volte a ter esta viva esperança. Todos nós temos fraqueza, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas uma última coisa que eu quero dizer é que a graça do Senhor é suficiente. Eu não sei qual o teu problema, eu não sei qual a tua luta, eu não sei quais as suas preocupações, mas eu sei que a graça do Senhor, ela é suficiente, amém? Porque se ela é suficiente para salvar e dar vida em abundância, essa graça é suficiente também para te libertar dos seus medos, das suas angústias e dos problemas que você está enfrentando. Eu estava lendo a respeito de um homem que foi matemático, astrônomo e físico holandês. E esse homem foi o que inventou o relógio de pêndulo. E diz aí a história que esse homem, ele tinha lá um relógio grande de pêndulo e muitos outros que ele tinha feito, e ele se deitou para dormir, mas de repente ele percebeu que todos os relógios passaram a tocar em sincronia. E ele falou, mas peraí, não estava em sincronia, eu não ajustei esses relógios para baterem certinho. E depois, mais tarde, observando, os estudos revelaram o seguinte: o relógio maior, que tinha um ritmo mais forte, forçava todos os outros relógios menores, os pêndulos menores, a se movimentarem em sincronia com ele. Veja bem, todos os menores em sincronia com o maior. E aí eu quero dizer o seguinte: qual é o pêndulo do seu corpo? O pêndulo do seu corpo é a sua mente, é o seu coração. O que a palavra de Deus diz? Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque
porque deles procedem a saída das vidas. E por isso é relevante, se você não tem a Jesus, crer em Jesus. Porque quando você entregar a sua vida a Jesus, quando você confiar de todo o coração, você vai ter uma nova vida através dessa graça restauradora. E da mesma maneira, você que já tem Jesus como seu Senhor, você precisa permitir que o Senhor domine o seu coração. Mas o que nós fazemos normalmente ao longo da nossa vida, recebemos Jesus, é aquele ponto onde você entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você diz: Senhor, assuma o controle da minha vida, assuma o controle do meu eu. E até que nós vamos bem durante um tempo, não é? Aí vem os nossos envolvimentos sociais, as nossas escolhas, e chega uma hora que vem a nossa fraqueza espiritual, deixamos de consultar o Senhor diante das decisões, e logo nós estamos agindo através do nosso eu. O que nós fizemos? Falamos: Senhor, fica aqui um pouquinho, que essa área eu resolvo, né? Afinal de contas, eu sou profissional dessa área, eu entendo bem. E quando nós percebemos fraquezas na nossa vida, fraquezas dominando o nosso coração, trazendo ansiedade, então, se você está nesse ponto, é o ponto de você voltar para o Senhor e para a palavra do Senhor, que diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É o tempo de fato de nós percebermos que a graça do Senhor é suficiente, é percebermos que Jesus ele tem que governar o nosso coração para que a verdadeira restauração ocorra. Dê tempo ao Senhor. Dizia na quarta-feira, que bênção aquele devocional, hein, irmão Getúlio, que o irmão me deu, curtinho lá do Billy Graham, versículo, frase. Foi um encontro abençoado, aquele último encontro aqui proporcionado pelos homens, né? O que nós precisamos é da palavra. Leia pelo menos um versículo pela manhã, ore, medite, diga: Senhor, fale aos meus corações, mas também se disponha a obedecer à voz do Senhor. É dessa maneira que esta graça que restaura vai fazer parte da tua vida, fazendo com que o Senhor Jesus volte a governar o seu coração. Pense nisso, pêndulo do seu corpo é o seu coração, e ele tem a capacidade de levar todo o seu corpo a bater no ritmo dele. Lembra o que Davi diz? Enquanto me calei, envelhecer os meus ossos. Que é aquilo? Davi em pecado, e ele está falando disso, dando espaço ao pecado na mente dele, e ele diz que envelhecer os ossos é a dor do pecado, da ansiedade, da angústia, de não confiar plenamente no poder de Deus. Mas ele diz: até que clamei ao Senhor, e a minha iniquidade não encobri. Mas eu quero dizer, algumas vezes há pecado, precisamos confessar para encontrar libertação. Outras vezes não, meus irmãos. Outras vezes, de fato, é o que é colocado ali, o espinho na carne. É alguma situação que você não escolheu, mas chegou ali. É uma enfermidade, não é? Eu tenho aí uma enfermidade das plaquetas baixas. E quando eu descobri isso, eu descobri que existe uma variação e que tem uma outra irmã minha que tem também, mas é uma outra linha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Houve uma época que todo mês eu tinha que receber uma agulhada para tirar sangue, para ver a contagem da plaqueta. Ainda bem que eu não tenho medo de agulha, né? Mas a minha única frustração, sabe qual é? É que eu era doador de sangue e não posso doar mais. E aí eu descobri essa situação. Mas vamos levando a vida, né? Há espinhos que não são resultado de fato do pecado que você cometeu, mas às vezes você está levando isso como se fosse um pecado. Isso se torna um problema. Então é tempo de você orar e descobrir: olha, como a graça do Senhor pode aperfeiçoar na sua vida. Talvez agora você vai orar mais, no lugar de reclamar. Senhor, me ajude. Vai ter mais comunhão com o Senhor. Você vai perceber que quanto mais você louva a Deus, ouve o louvor, você esquece daquele problema que você tem enfrentado. E aí você vai agir exatamente como o apóstolo Paulo, ele aprendeu a conviver com aquela situação. Quando seu coração está em paz e governado por Cristo, o corpo inteiro sente a influência da presença dele. Era o que Paulo estava sentindo, de fato, a influência da presença
dele. Então, meus queridos irmãos, volte os seus olhos para o Senhor Jesus. Observe mais uma vez as palavras aqui do apóstolo Paulo no versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você não tem Jesus, você está acompanhando este culto, você está aqui e não tem a Jesus, saiba, a graça do Senhor basta, amém? Se você ainda está perdido nos seus pecados, é preciso crer em Jesus, e a partir do momento que você crer em Jesus, é que Ele vai lhe dar força para vencer os seus pecados. Então reconheça que você é um pecador e que o sangue de Jesus pode realmente lhe purificar de todo pecado. Se você já tem a Jesus, da mesma maneira, entenda que a graça do Senhor basta. Diz aqui: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Já pensou nisso? Você já pensou em se gloriar nas suas fraquezas? Talvez você vai dizer sinceramente: nunca. Só pensou em pedir para que Deus livre de todas as fraquezas. Mas olha, Paulo aprendeu: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. É interessante isso. Observe os músicos do presente e do passado. Esses grandes artistas que fazem grandes composições, poesias e tudo mais, são criativos, são homens que na maioria têm um lado melancólico. Está aí Davi, quantos salmos maravilhosos, mas a maioria deles foram produzidos no momento de dor profunda. Então, perceba isso, o poder do Senhor pode se aperfeiçoar também na fraqueza. Creia no poder do Senhor. E eu quero concluir esta mensagem citando o que Tiago diz em Tiago 1:2. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A tradução não está errada, mas a ideia não é da tentação que vem do diabo. Está falando de provação ali. Tiago está dizendo dessas provas externas que vêm sobre a nossa vida. E ele diz que nós devemos ter o quê? Grande gozo quando cairdes em várias tentações, que são essas provações. Há uma tradução que diz: considere por grande gozo, por grande alegria, cair em várias provações. O que o autor quer dizer, Tiago quer dizer com este versículo é o seguinte: que nós devemos, diante de certas circunstâncias, entender que talvez o que eu estou enfrentando não é o que eu espero. Talvez aquilo que você está enfrentando não é aquilo que você esperava. E o problema existe, ele é real. Mas quando você tem por grande gozo, quando você considera com grande gozo enfrentar essas várias provações, você vai ter esse tipo de pensamento: eu vou passar por tempos difíceis, mas eu vou observar o que eu posso extrair de positivo desses momentos difíceis. Você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu posso aprender diante da provação que eu estou enfrentando? Uma outra pergunta: como é que eu posso crescer com isso? Eu já mencionei a minha irmã, ela cantava um hino, o pastor Josué gostava muito, isso há anos atrás, que falava a respeito das flores, né? Dizendo que as pequenas flores, elas não temem quando vem a chuva, porque elas sabem que se a chuva não cair, elas nunca vão crescer. Aí dizia a estrofe: deixa chover, deixa chover, deixa chover, deixa o problema bater em minha porta, enfrentar dificuldade nos ensinam a crescer. Paulo aprendeu isso, nós precisamos aprender também, amém? Então, que pensemos nisso, que consideremos por alegria o enfrentarmos grandes provações, sabendo que o Senhor, Ele pode usar as provações para a glória dEle, amém? E como nós vimos pela manhã, nós estamos aqui não para viver para a nossa glória, mas para a glória de Cristo. E eu fecho mais uma vez com as palavras de Paulo, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.